para vocês, para abrir o nosso consultório para vocês do que a gente vem fazendo aqui no Brasil, né, que é a impressão direta de alinhadores e também mostrar os nossos resultados e mostrar também a diferença entre o alinhador termoformado, que é o plástico, né, mais conhecido como plástico, e mostrar para vocês, né, quais são as diferenças e o que a gente está tendo de resultado aqui dos nossos casos, tá? Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? E perguntar. Qualquer coisa, Kelly, você me ajuda aí nas perguntas, tá? Então, meu nome é Alexandre Ponte, né? Como o Santi acabou de falar. Sou professor aqui da NEL Brasil, né? Eu e o Dr. Andrew, que vai falar posteriormente a parte do setup e a parte do planejamento digital com vocês. Sou mestre em ortodontia, especialista em ortodontia, e a gente ministra cursos aqui para brasileiros há mais de 15 anos. Inclusive alinhadores termoformados, alinhadores impressos e outros tipos de aparelho, MARP, aparelhos autoligados e muito mais. Bom, vamos começar então. Então, pessoal, primeira coisa que quem vai trabalhar com alinhador ou que já está trabalhando precisa entender a diferença do termoformado para um alinhador impresso. Quando você entende perfeitamente a diferença de um e de outro, você consegue já ver, antes de usar, que os alinhadores impressos teriam vantagens, tá? Por quê? Na fabricação, no tipo do material, né? Tudo isso é muito importante para que você entenda e depois você vai ver isso clinicamente na boca dos seus pacientes, você vai ver a melhora dos resultados, a melhora da entrega dos resultados, tá? Então vamos lá, o alinhador, né, de plástico ou alinhador termoformado, né? Como que ele é feito? Ele é feito dessa maneira, né? Então primeiro imprime-se o modelo para depois fazer a termoplastificação, que é o que está mostrando aí na plastificadora. Então, pessoal, o que acontece, né? E depois vai para o acabamento, ok? Vou passar aqui só para terminar o barulho aí da apresentação. Então, o que acontece? Nós temos o modelo e vem a plastificadora, né, para fazer a plastificação. Existe, pessoal, vários tipos de plásticos, né? Uns um pouco melhores, outros um pouco piores, mas todos são fabricados da mesma maneira. Ou seja, tem o modelo e vem o plástico por cima. Então, o que acaba acontecendo? Por melhor que seja a plastificadora, acontece um gap, que é o que a gente chama de gap, que fica um espaço entre o alinhador e o dente. E esse espacinho que fica entre o alinhador e o modelo, que consequentemente isso vai para a boca do paciente, fica um espacinho. E esse espacinho, ele compromete as movimentações. Ou seja, ele dificulta e isso diminui o quê? A previsibilidade. Então, por isso que hoje, na literatura, a gente encontra em torno de 60% de resultado do primeiro setup, né? É em torno de 50%, 60%. Então, uma das situações é o gap. E qual que é a outra situação? A deformação do alinhador. Ou seja, o paciente de vocês vai colocar, vai tirar esse alinhador, colocar, tirar. Ou seja, a cada colocada e tirada, e com o uso contínuo em vários dias, o alinhador deforma. Ou seja, o gap aumenta ainda mais aquele espacinho que fica entre o dente e o alinhador. Por isso que também é um outro motivo da diminuição da previsibilidade, tá? Então, quais são os dois principais problemas? É o gap gerado na própria fabricação e é o gap pela distorção deste alinhador durante o uso, ok? Então, esses são umas situações que vocês têm que ponderar. O gap e o gap quando usa, ok? Essa distorção. Mediante a isso, apareceram o shape memory, né, que é o alinhador impresso. Então, o que acontece? A fabricação e o tipo do material é bem diferente, tá? Agora, nós não temos mais o modelo. Qual que é uma outra vantagem?
existe menos descartes na natureza, né? Então, no plástico, a gente tem que jogar fora o alinhador depois e tem que jogar fora o modelo, né? Já os alinhadores impressos, nós temos apenas o alinhador, tem o suporte também do alinhador, e cada vez vem diminuindo mais o número de suportes, mas mesmo o suporte ainda não é o suficiente e não é comparado a um novo modelo, ok? Então, nós já ganhamos em ajudar a natureza, né, uma sustentabilidade a longo prazo com os alinhadores. E aí, pessoal, esse alinhador, como eu falei para vocês, ele é feito de uma maneira totalmente diferente. Então, ele é desenhado no computador, tá? É feito o desenho, e aí já começa a aparecer outras vantagens dos alinhadores impressos. Ou seja, eles são, pessoal, totalmente personalizados. Então, você pode fazer recorte contornando a gengiva, você pode fazer recorte alto, você pode abaixar um pouco, aumentar um pouco, você pode aumentar a espessura, diminuir a espessura, você pode fazer um alinhador no palato, como um expansor. Ou seja, né, aqui já começa uma grande vantagem. Você coloca botões, vários botões, para associar mecânicas de mini implante, por exemplo. Então, são várias vantagens. Ó, aí já está sendo feito o arquivo do alinhador, dá para colocar o nome do paciente, né? Dá para colocar o número do alinhador. Ou seja, é um alinhador totalmente personalizado. Feito o arquivo, pronto, ele vai ser colocado na plataforma para poder ir para a impressora, ok? Então, é colocado suportes, né, corretamente na plataforma para transferir isso tudo para impressora. Feito tudo isso, o alinhador vai ser impresso, como vocês vão ver aqui, ó, na impressora, e ele vai sair desse jeitinho aí na plataforma, ok? Você percebe aqui o alinhador, ó, olha o desenho do alinhador aqui, e tudo isso daqui são suportes que foram utilizados para impressão, e isso será removido do alinhador, né, para continuar o processo de fabricação, ok? Eu estou explicando aqui de uma forma bem básica, pessoal, a diferença de um e de outro, até para que eu não me estenda, né, nessa parte, porque é mais importante a gente trabalhar os casos clínicos, mas para que vocês não entrem nos casos clínicos sem entender a diferença de um alinhador e de outro alinhador, tá? Vai para a plataforma, é removido, vai para a centrífuga, tá? Para tirar o excesso de material, fazer uma lavagem do alinhador, para depois ele ir para a curadora, né, fazer o processo de cura, e aí depois tem mais algumas coisinhas aqui na fabricação, mas o alinhador basicamente sai assim para ser embalado, ok? Pessoal, e Kelly, se você puder me ajudar, alguém tem alguma dúvida? Eu falei de forma superficial, para só eles entenderem o que seria a diferença de um e de outro. Eu coloquei agora uma mensagem no site reforçando que todos possam, Perguntar, né? em qualquer momento, interromper e perguntar a qualquer momento. Nós temos aqui mais pessoas que entraram. No momento, estamos com 12 pessoas. Ok. E valeu reforçar tudo isso, mas por mensagem, até o momento, eu não tenho nenhuma pergunta. Ok. Então, pessoal, aqui é apenas uma tabelinha, ó, mostrando para vocês o esqueminha que seria a fabricação de um alinhador termoformado. Como eu falei para vocês, pessoal, existem vários tipos de placas, porém, um pouco melhor, um pouco pior, porém, o gap, ele persiste e a deformação, ela persiste também, ok? E aqui uma tabelinha mostrando o resuminho de como é feito um alinhador impresso, que o arquivo vai para a plataforma, vai para a impressora, sai da impressora, centrífuga, curadora e termina o processo dos alinhadores, ok? E aqui, pessoal, é uma fotinha que a gente fez, né, no laboratório, mostrando para vocês também uma diferença. Olha aqui o alinhador impresso, como ele é homogêneo por toda a espessura, e ele fica totalmente encostado no modelo. Já o alinhador termoformado, ó,
Você percebe que existe aqui esses escurinhos, ó, que é a distância que fica do alinhador para o modelo, né? Que é aquele gap, famoso gap, e que isso também vai ser uma situação que vai diminuir a entrega da previsibilidade. Aqui Alexandre, mais um. hay una pregunta. Pode La falar. doctora Yasmina pregunta si se puede ser que antes de fotocurar la resina es más amarilla, es decir, la resina antes de hacerle el curado, el último curado en la curadora de nitrógeno, es más amarilla, ¿no es cierto? Sí, es más amarilla la resina, no es tan transparente como la placa antes del curado. Isso, se eu entendi corretamente, Kelly, depois você me corrige, sim, ele fica mais amarelado antes da cura. A cor, a transparência vai ser no momento da cura, sim. Eu entendi a pergunta? Exacto. Foi isso, não foi? Perfeito. Exactamente, esa. Ok. E aqui é uma fotinha, né, mostrando também de novo, ó, um alinhador termoformado. Você percebe que ele é mais grossinho em algum lugar, mais fininho, ele não é homogêneo por completo, né? E o alinhador impresso, você percebe, ó, uma espessura homogênea por todo o alinhador, né? Ou seja, ele é totalmente personalizado e totalmente adaptado ao dente. Então, isso é um fator que auxilia no aumento da previsibilidade. Então, pessoal, o que que acontece, né? Como existe os alinhadores impressos é algo muito novo, né? Agora em 2021, agora que foi lançado toda essa nova tecnologia, né? Não existe ainda algo muito claro de quanto que aumentou essa previsibilidade. Mas, por exemplo, eu posso falar por mim, posso falar pelo Andrew, né, que a gente já trabalhava com alinhadores termoformados, eu já trabalhei com Invisalign, já trabalhei com InOffice, já trabalhei com a nossa empresa também com alinhadores de plásticos. Então, eu posso dizer o que? Do meu dia a dia. Então, o que, que vem acontecendo comigo e aqui nos cursos no Brasil? A gente tem terminado casos com muito menos alinhadores e com muito menos refinamentos. Por quê? Porque aumentou a taxa de movimentação na hora do estagiamento, que o doutor Andrew vai falar essa parte de estagiamento para vocês, então eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Então, por exemplo, uma distalização, que no plástico a gente utiliza aí 0,2, que a gente precisa de 5 alinhadores para distalizar 1 milímetro, nós conseguimos o mesmo 1 milímetro com alinhador impresso com 2 alinhadores, com a taxa de 0,5, por exemplo, né? E o que, que é mais interessante ainda? O que, que é mais interessante? Entrega mais o movimento. Então, usa-se menos e entrega mais, certo? Então, assim, o que, que vem? Os estudos dos alinhadores vem o quê? O desafio é aumentar a previsibilidade, né? Então, assim, Alexandre, você acredita que você subiu dos 60% que está na literatura quando você usava os plásticos? Eu tenho certeza que sim, certo? Ou seja, nós não temos como afirmar se hoje a gente tem uma previsibilidade de 80%, 85%, mas o que a gente já sabe é que diminuiu bastante o número de alinhadores e o processo de refinamentos. Então, só para vocês terem um exemplo, pessoal, de casinho simples. Por exemplo, ó, esse caso número 1 aqui, um caso simples, estava previsto 5 alinhadores, resolveu com 5 alinhadores. E sem attachment, zero attachment, que é uma outra situação que a gente vai estar conversando com vocês durante a aula. Esse casinho número 2, ó, previsto 4 alinhadores, terminou com 4 alinhadores. Olha esse outro casinho, número 3, previsto 6 alinhadores, 6 alinhadores. E esse outro caso, número 4, previsto 5 alinhadores, finalizado com 5 alinhadores. Então, pessoal, o que, que eu quero dizer? E, bom, em muitos casos aqui, sem attachment, tá? Uns com attachment, outros sem attachment. Então, o que, que acontece, né? Quando eu trabalhava com plástico, dificilmente, mesmo os casos mais simples,
a gente conseguia terminar com o número inicial, mesmo nos casos mais simples, tá? Então, a gente tem terminado os casos simples no primeiro setup, ou no máximo precisando de uma plaquinha, mais duas, tá? Aqui mostrando para vocês um outro caso, um caso de classe 3, né? Também, ou seja, né, o alinhador a gente tem condição de tratar, classe 2, classe 3, enfim, quando nós associamos a mecânicas acessórias, como mini implantes, elásticos, né? Tudo isso auxilia para que a gente possa trabalhar também casos complexos, tá? Aqui, pessoal, passando em primeira mão para vocês também, eu, né, o doutor Andrew, o doutor Andressa, né, nós escrevemos um capítulo de livro, que é o primeiro capítulo de livro aqui, provavelmente sul-americano, porque já foi lançado o primeiro livro de alinhador impresso pelo professor Ojima, né, e o primeiro capítulo de livro do nosso conhecimento aqui sul-americano, Brasil, nós que escrevemos, e esse livro estará sendo lançado no CIOSP, aqui em janeiro no Brasil, ok? Então, quem quiser comprar esse livro, vai ter lá o nosso capítulo sobre alinhadores impressos e sobre a personalização. E aí eu vou colocar algumas coisinhas aqui que está lá no livro, tá? Em primeira mão para vocês aí, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente colocou lá, tá bom? Então vamos Alexandre, lá. acá hay una pregunta. Pode falar. Dice, con respecto a los alineadores de impresión directa, ¿se resuelve en el caso con menos etapas? ¿Cómo es la confortabilidad, el conforto del paciente debido a las fuerzas que se aplican en los dientes? ¿Cómo es el conforto del paciente? Boa pergunta. Al usar menos, al tener menos etapas y menos cantidad de alineadores, ¿no? Boa pergunta, tá? Então, assim, o que eu percebo na minha vivência clínica? Que os pacientes reclamam menos de dor. Por que reclamam menos de dor? Porque a força do alinhador impresso é uma força leve e constante, devido à sua memória de forma, tá? Então, normalmente, os pacientes reclamam menos de dor. E outra, incomoda menos também, porque tem menos attachment, né? Todo mundo sabe o que é attachment? As resininhas coladas no dente, acredito que todos saibam, né? Então, menos attachment e menos dor devido a ser forças leves e constantes. O plástico, ele aplica uma força mais pesada nos primeiros dias e depois ele perde a força pela sua deformação, né? Então, o que é interessante? E também um outro motivo, aproveitando o gancho da pergunta, um outro motivo que entrega mais movimento. O alinhador impresso não tem gap e o alinhador impresso não deforma. Ele volta à sua posição original. Então, todas as vezes, pessoal, que o paciente mergulha o alinhador na água morna, na água quente, ele retorna à sua posição original. Então, o paciente vai usar 15 dias esse alinhador, 15 dias esse alinhador está ativado. Vai usar 21 dias esse alinhador, 21 dias esse alinhador vai estar ativado. Ah, vou usar 30 dias um alinhador, 30 dias esse alinhador vai estar ativado. Toda vez que o paciente mergulhar em água morna, ele será reativado, né, e retornando à sua posição original, ok? Então, pessoal, isso aqui está no capítulo do livro, esse caso clínico aqui, e mostrando para vocês a personalização. Então, nós podemos fazer, tanto no superior quanto no inferior, aumento de espessuras para que a gente aumente a força de expansão, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, foi mostrado que a gente fez aqui que a gente chama aqui no Brasil um aparelho de expansão tipo biélice inferior. Então, aqui a gente fez um efeito, entre aspas, um efeito biélice, tá? Então, foi aumentado a espessura desse alinhador para que a gente ganhasse expansão e nós conseguimos um resultado interessante aqui do apinhamento. Percebam, pessoal, que o apinhamento era bem severo, ó. Certo? E nós conseguimos, né, um bom alinhamento desses dentes com os alinhadores impressos. Outro tipo de personalização, olha lá as mecânicas acessórias. Avaliem esse caso, pessoal, é um caso bem difícil, né?
Olha aqui o desvio de plano oclusal. Percebe a linhazinha aqui, ó? Então, nós tivemos que gerar uma intrusão significativa desse lado aqui. Então, o que foi feito? Foi feito um alinhador personalizado, com botões impressos, e foi feito um mini implante. Porque esse mini implante com elástico vai ajudar na força intrusiva do alinhador, tá? E aqui vocês já percebem, ó, quase já a planificação do plano oclusal. Percebe aqui, olha, inicial, escaneamento inicial, e olha o escaneamento após uma etapa da intrusão. Olha como o planinho aqui já está bem reto, tá? Então, essa questão de personalização do alinhador é fantástica, né? Então, a gente pode fazer muitas coisas. A gente até brinca, né, Andrew? Fica falando que a imaginação é o limite, né? A gente ainda tem muito que imaginar e muito que tirar dos alinhadores impressos, porque ele tem muitas possibilidades, né? Vou mostrar Ahí outro. pregunta, Alejandro, están preguntando cuántos milímetros ganás de expansión más o menos. Quantos milímetros? Ganaste de expansión en el caso anterior, ¿cuántos milímetros de expansión? Si hiciste expansión, ¿cuántos milímetros ganaste? Os milímetros da placa, Kelly, ou o milímetro da expansão que ele está perguntando? Preguntan, doctor, a ver si usted quiere comentarlo. Raúl, si nos está escuchando, ¿quiere hacer la pregunta? Expansão dos dentes, da arcada. Do dente, certo. Então, a expansão, ela é uma situação que ela se considerar nos alinhadores de não ser tão simples, né? Então, muitas vezes a gente usa também elásticos para auxiliar na expansão. Então, a gente trabalha ainda com aquela situação de até 2 milímetros, né? Você vai tornando ela previsível. Mas, a partir daí, você já deixa o caso imprevisível. Nos alinhadores impressos, a gente ainda não tem um dado muito claro para saber o quanto a gente já melhorou isso. Porque, inclusive, vai ter um caso aqui que a gente fez um expansor no palato, né? Então, justamente para melhorar essa expansão, e a gente conseguiu uma expansão bem interessante. O Andrew vai estar falando na tabela de movimento sobre esse caso, e aí ele pode aprofundar um pouquinho nessa situação aí, nessa pergunta, tá? Mas ainda não se tem um dado correto na literatura. O alinhador impresso melhorou em tantos por cento ou não melhorou a questão da expansão. Mas a gente tem melhorado cada dia que passa os resultados de expansão, fazendo o quê? Essas personalizações. Porque se não fizer essas personalizações, não tem um resultado bom de expansão com os alinhadores impressos. Y el tiempo de recambio, preguntan sobre el tiempo de recambio de los alineadores, si es comparable con placas, porque vos hablaste de 21 días y hasta de 30 días los alineadores con termoformados. Perdón, de impressão direta. Certo. A gente escolhe o tempo de troca de acordo com a tabela de movimentação que é feito no setup. Ou seja, quanto mais, o Andrew vai explicar isso, quanto mais apertado o movimento, com sobrecorreções, mais tempo a gente tem que ficar com o alinhador na boca. Por quê? Porque tem que dar tempo do movimento acontecer, porque a taxa está grande de movimentação. Então, quando a gente tem bastante sobrecorreção, no caso, o movimento está bem apertado em estagiamento, vocês vão entender melhor isso, quem não está entendendo nesse momento, que o Andrew vai explicar, a gente tem que esperar mais tempo, certo? Então, a gente usa até 30 dias um alinhador. Vai depender do setup. Então, normalmente, as nossas trocas são 15 dias, ou 21 dias, ou 30 dias. Vai depender do planejamento, certo? E isso pode ser conversado entre a gente, que faz a planificação para vocês, e vocês decidirem se querem diminuir o número de alinhadores, né? Tem como você trabalhar com mais sobrecorreções, dependendo das situações, para diminuir o número de alinhadores. Porém, vai ter que aumentar o tempo de uso. Porque também, pessoal, a movimentação dentária, ela tem a biologia, né?
Então, a gente vai trabalhar no máximo 1 milímetro por mês, certo? Então, se a gente apertar muito a movimentação e ultrapassar de 1 milímetro, o que vai acontecer? O movimento não vai ocorrer, certo? Então, essa questão de trocar depende do planejamento. Se vai ser 15 dias, 21 dias ou 30. Respondido, gente? Ô, Alexandre, eu penso que o que ela está perguntando é que devido à força que libera os alinhadores de impressão direta, o esquema de troca dos alinhadores é igual do que os termoformados? Não, não é igual. Não é igual por quê? Porque os termoformados normalmente troca-se mais rápido, porque a taxa de movimentação é menor e também ele distorce. Então, se ele ficar muito tempo na boca do paciente, ele já vai nem estar fazendo efeito. Então, diminui a taxa e troca mais rápido. Então, tem gente que troca alinhador termoformado com 8 dias, 7 dias, 10 dias, 12 dias. 30 dias ninguém fica, por exemplo, né? No máximo, a gente escuta aí 15 dias, quem quer levar mais devagar, certo? Mas é diferente, sim. Normalmente, os alinhadores impressos, a gente tende a deixar mais tempo, porque aumentou a taxa de movimentação, consequentemente, usa-se menos alinhadores também. Ok? Ok, né? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, um outro caso do livro, mostrando mais uma correção de plano oclusal. Foi adicionado aqui botões impressos e fizemos mini implantes nessa região. Aqui o alinhador está programado para gerar intrusão dessa região e o paciente está usando elástico juntamente com o alinhador para fazer o quê? Aumentar a previsibilidade do movimento. Olha como a gente já conseguiu uma correção interessante do plano oclusal da paciente. Olha, mostrando a gengiva nessa região aqui, e olha já uma melhora significativa aqui também desta paciente. Ok? Alexandre, tem uma pergunta aqui que a pessoa quer saber, está com um iPhone, eu não sei quem que é, mas está perguntando qual a espessura que tem o alinhador impresso? É diferente dos es- espessor, são diferentes Eu os entendi. É diferente do termoformado, ela deve estar perguntando. se a a espessura dos alinhadores impressos são diferentes da espessura do termoformado. Acredito que Isso. seja isso. Isso, deve ser isso. Então, na verdade, os alinhadores impressos, eles são totalmente personalizados, ok? Então, ele pode ser feito 0,5, 0,6, 0,7, né? É o máximo aí, vamos colocar, né? Já os termoformados, existem placas diferentes espessuras também. Mas vamos colocar assim, a média das empresas, né? A média das empresas é 0,75, vamos colocar assim, tá? Uma pela outra aí, dos termoformados, 0,75. Porém, quando vai para a termoplastificação, diminui essa espessura, tá? Sim, os alinhadores impressos eu posso personalizá-lo. Posso fazer 0,5. Se eu fizer em 0,5, vai estar em 0,5. Se eu fizer em 0,6, vai estar em 0,6. Se eu fizer 0,7, vai estar em 0,7, tá? A questão é, quanto mais fino faz, menos força é aplicada nos dentes e também fica mais suscetível a fraturas. Então, a necessidade de conversar sobre a espessura, ou você determinar a espessura por sua experiência clínica, ou se alguém estiver fazendo esse trabalho de personalização para você, conversar e trocar uma ideia com quem está fazendo, fabricando, e ele vai te orientar quais seriam as melhores espessuras, tá? As melhores espessuras em termos de movimentação, em termos de suportar o tempo, os dias que são necessários, o 0,6 e o 0,7. Então, existe uma variação, mas a grande parte que a gente utiliza é 0,6 e 0,7. Ok? Acho que respondido, né, Kelly? Pronto. Esse caso aqui, vocês também já entenderam, ok?
Beleza. Então, vamos prosseguir. Olha esse caso aqui, pessoal, que é um caso também de alinhador personalizado, e foi um alinhador que um caso que a gente trabalhou junto com o MARP, tá? Então, o MARP, ele é feito o quê? Ele é feito a expansão maxilar apoiado em mini implantes. Eu não sei se todos que estão aí conhecem esse procedimento. Tá aqui o MARP, ó, da marca PEC Lab. Nós temos aqui 4 parafusos, ó, apoiados no palato, justamente para ter mais força, né, de romper essa sutura, ok? Então, nós entramos com MARP primeiro nesse caso, conseguimos a disjunção maxilar, ok? Olha o caso inicial, bem atrésico. Olha aqui o caso já com a disjunção, a expansão. E depois já entramos diretamente com os alinhadores. E olha o resultado que nós conseguimos com apenas 4 alinhadores. Pessoal, isso daqui é impossível num alinhador de plástico termoformado. Você conseguir esse resultado tão rápido de alinhamento com apenas 4 alinhadores. Ok? Então, vocês percebem que as possibilidades de se trabalhar com os alinhadores impressos são várias. Ok? Vamos para outro caso clínico. Este caso clínico, pessoal, é uma paciente que vai para cirurgia ortognática. É uma paciente padrão 2, classe 2. Ok? A paciente tem queixa de perfil convexo e mandíbula curta. Ok? Iniciamos o plano de tratamento. Esse caso aqui, pessoal, o Andrew já separou a parte do planejamento para mostrar para vocês, ok? Então, eu não vou me estender aqui para que a gente não perca muito tempo, tá bom? Vou mostrar mais a parte clínica. Olha o apinhamento significativo que essa paciente tinha. E uma classe 2 tem extrusão de canino para fazer. Apinhamento significativo aqui, ó. E um outro apinhamento significativo aqui, na região inferior. Aqui a parte de diagnóstico, né? Não vamos nos aprofundar muito aqui nesse momento, para que a gente possa mostrar mais coisas sobre os impressos para vocês. Esse aqui é o setup feito com o nosso software de planejamento, é o NemoCast, tá? É um software de alta tecnologia. Também não vou me estender aqui que o professor Andrew vai estar falando para vocês sobre isso. E aqui é o que a gente pretende, ó. A gente pretende preparar para a cirurgia, deixar desse jeito, e que depois da cirurgia o paciente fica assim. Ok? Então é um planejamento ortocirúrgico. Aqui já é o arquivo do alinhador. Então, o que nós fizemos aqui de diferente? Ó? Nós fizemos um alinhador que pega o palato. Ó. Então, essa extensão no palato é justamente para que esse alinhador funcione como um expansor e que a gente potencialize o quê? A expansão deste caso aqui. Então, vamos seguir. Aqui é o arquivo pronto, ó, do alinhador. O arquivo do arco inferior. Vai para a impressora, né, como já foi dito para vocês. Plataforma. E aqui, pessoal, olha como fica na boca do paciente, ó. Tá vendo que vocês conseguem ver aqui, ó, o palato? Ok? E aqui, vou mostrar para vocês os resultados que a gente obteve, ó. Esse caso, pessoal, foi planejado o primeiro setup com 7 alinhadores apenas. Também impensável com os plásticos, né? Daria muito mais alinhadores termoformados, tá? Se fosse utilizar. Aqui o alinhador em boca. Olha aqui o palato de novo, ó.
Aqui é o resultado com 4 alinhadores. Percebe aqui, pessoal, o aumento do overjet e já um alinhamento já significativo. Vamos prosseguir, ó. Olha aqui com 5 alinhadores, pessoal. Olha já o resultado do alinhamento superior e inferior. Apenas 5 alinhadores. Olha aqui com 5 alinhadores o comparativo superior. Olha o inferior. Lembra que eu falei que esse caso estava planejado 7 alinhadores? Aqui, pessoal, é o Dental Monitore. Eu também não vou me aprofundar nisso daqui nesse momento, né? Porque a nossa discussão vai se estender muito, tá? Ó, com 6 alinhadores. Olha já o resultado. Eu falei que era com 7, né? Que estava previsto. Olha aqui, ó, 6, praticamente quase pronto, ó. E aqui com 7 alinhadores, ó. Ok? Olha como aumentou o overjet. Olha o overjet como aumentou de forma significativa. Olha o apinhamento. Olha a extrusão do canino, que é um movimento difícil, né? Quem já trabalha com alinhador sabe que a extrusão não é um movimento muito previsível para o termo formado, né? E para o alinhador, né? Olha a extrusão do canino, olha o alinhamento e olha já o aumento da classe 2. Ou seja, pessoal, se eu tivesse feito esse caso com termo formado, eu não conseguiria esse resultado com 7 alinhadores. Não chegaria nem perto desse resultado com 7 alinhadores. Quando o Andrew for explicar para vocês, ele vai falar a média de quantos alinhadores de plástico ia ser preciso para não atingir esse resultado ainda. Ok? Então aqui a gente agora tem poucas coisas para já conseguir mandar essa paciente para a cirurgia. Ok? Alguma pergunta, gente? Olha o alinhamento inferior, ó. Corrigido também. Alexandre, Oi, pode tem uma falar. pergunta. Foram 7 alinhadores, foram menos, sim. Mas em questão de tempo, foi mais curto do que se fosse com 30 alinhadores em termo formado, por exemplo? Foi uma, Diminui alinhador e mantém prazo, ou diminui a quantidade de alinhador e também diminui prazo? uma boa pergunta, excelente pergunta. O tempo de tratamento biológico, ele não vai mudar tanto, ok? A gente pode conseguir sim uma diminuição de tempo. Por quê? Porque vai ter menos refinamento. Então, por exemplo, se esse caso fosse 30 alinhadores, como foi sugerido aí na pergunta, provavelmente não atingiria o mesmo resultado. Então, consequentemente, precisaria de mais refinamento, certo? Então, automaticamente, aumentaria o tempo de tratamento com o termo formado. Mas, como a gente utiliza mais tempo na boca, sim, o tempo entre um e outro, muitas vezes não é tão grande, devido ao tempo de troca. Por exemplo, se uma pessoa tivesse trocado com 8 dias, 7 dias, esses 30 alinhadores seriam trocados mais rápidos, né? Então, o tempo de tratamento não muda tanto, vai mudar no refinamento e no menor número de alinhadores, ok? Entendi. Então, por isso que a previsibilidade com o termo é melhor, porque você tem a quantidade de alinhador e o de fato até onde você vai chegar. O que não Exatamente. acontece com o É, termo. E a previsibilidade do termo, devido ao o plástico sofrer variações, distorções, então automaticamente a previsibilidade do resultado é muito menor e por isso mais refinamento.
É isso? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Ok, obrigada. Será que ele entendeu? Entendeu, né? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Ó, um outro caso, tá? Vou passar aqui um pouco rápido essa parte também, senão a gente... nós tentamos, né, num curto tempo, mostrar mais coisas, né, para vocês realmente entender que vocês podem ter benefícios. Ó, por exemplo, esse caso aqui, com 12 alinhadores e 0 de attachment. Olha isso, pessoal, que bacana. Tá? Olha o apinhamento aqui, com 0 attachment. Olha, superior e inferior. E apenas 12 alinhadores. Ou seja, né, pessoal, repito, né? Nós estamos aqui abrindo o nosso consultório, nós estamos aqui abrindo o que a gente está fazendo no curso, nos cursos, para vocês verem que os resultados têm sido diferentes, né? E se vocês perguntarem, Alexandre, se você pudesse voltar para o plástico agora, você voltaria? Nem pensar. Nem pensar. Eu estou muito mais satisfeito com meus resultados hoje do que quando eu trabalhava com termoformado. E gastando também menos dinheiro. Por quê? Porque eu gasto menos alinhadores. Às vezes as pessoas fazem conta da unidade. A unidade do impresso sai mais caro, só que você usa bem menos. Então, no final das contas, você gasta menos. E outra coisa, o seu paciente fica mais satisfeito com o resultado. Porque esse negócio de refina, depois refinamento mais uma vez, depois refinamento mais uma vez, né? Isso vai deixando o paciente, né, impaciente, vamos dizer assim. Ele vai ficando insatisfeito com o nosso tratamento, né? Então, a gente está muito satisfeito com os nossos resultados, né? Olha um outro paciente de preparo cirúrgico. Antes de você... Una consulta, hay una pregunta. Pergunta? Pode ¿Querés perguntar. leerla, Kelly? Sim, sim. Yasmina pergunta: com respeito ao controle 3D de movimentos mais difíceis, como de torque, como se comportam esses alinhadores? A linha de corte influi? Entendeu? Então, Entendi. vamos lá. Com respeito ao controle 3D de movimentos, os mais difíceis, por exemplo, como o de torque, como se comportam esses alinhadores? A linha de corte influi? Sim. Todos os movimentos, inclusive o torque, que tem dificuldade no alinhador termoformado, essa dificuldade foi passada para os impressos, certo? Não é que os movimentos ficaram fáceis, mas pela situação de personalização dos alinhadores, né? De espessura, de altura de corte, de não ter o gap, de ter memória de forma. Todas essas situações, essas vantagens, vêm para melhorar, mas não quer dizer que agora o torque está fácil para o alinhador impresso, tá? Ou que a extrusão está fácil para o alinhador impresso. Vem melhorando, né? Pode ser colocado pontos de pressão na personalização do alinhador, certo? Para poder fazer esses tipos de movimentos. Então, assim, eu diria que a gente tem mais ferramentas para melhorar a entrega desses movimentos que são mais difíceis. Não quer dizer que eles tenham ficado fáceis. Deu para entender? Ok? Posso prosseguir? Yasmina, será que ela entendeu bem? Responde aqui para mim no chat se está tudo bem. Ok, compreendido. Pode continuar. Obrigada, querida. Outro caso aqui, ó, cirúrgico, paciente com sorriso gengival, paciente face longa, ela usava Bract e nos procurou lá no curso, né? Usava Bract há 3, 4 anos e estava sem solução. Aí fizemos o diagnóstico, que era esquelético o problema dela, que ela precisava de cirurgia. Trocamos para alinhador
e usamos 4 alinhadores impressos para deixar esse encaixe aqui, ó. Ou seja, né, já um encaixe muito bom para poder ser operada, né? Então aqui foi um caso também extremamente rápido que nós conseguimos aí um resultado bem significativo para deixar a paciente pronta para a sua cirurgia, tá? Olha aqui o que a gente, né, conseguiu de overjet, né, ó, para ela poder fazer a cirurgia de, acredito, né, que vocês entenderam, face longa, né? Então vai fazer uma cirurgia de rotação anti-horária da mandíbula para corrigir a classe 2 e diminuir o vertical da paciente, tá? Vamos prosseguir, vou acelerar um pouquinho aqui para dar tempo de o Andrew entrar aí com a parte dele, tá? Aqui, pessoal, foi o primeiro artigo nacional que nós publicamos aqui no Brasil, o primeiro artigo de alinhador impresso, tá? Foi feito aqui pela faculdade, né, pela FACOP, onde a gente dá curso aqui no Brasil, tá? E aí foi um caso tranquilo, um caso fácil. Porém, quem já trabalha com alinhador sabe o quanto é difícil o movimento do incisivo lateral superior, né? O dente 12 e 22. Eles entendem o número 12 e 22, Kelly? Será que eles entendem essa numeração? Ou eles entendem 1.2 e 2.2? Ok. Então, vocês sabem que o plástico ele tem uma dificuldade, o termoformado, de movimentar o incisivo lateral. Por quê? Pelo simples fato, pessoal, que nós temos um dente grande do lado, que é o incisivo central, e tem um canino do outro lado. Então, os dois dentes vizinhos são dentes com a anatomia muito grande. E ele fica pequenininho dentro desses dois dentes. Então, no processo de termoplastificação, o que normalmente acontece? Aumenta o gap. Ou seja, o plástico não consegue pegar corretamente na superfície do incisivo lateral. Então, vocês percebem que pode pesquisar que discute-se muito tipo de attachment, mecânicas, justamente porque muita gente tem dificuldade de corrigir o movimento do lateral. Aí faz bolhas no alinhador, muda de attachment para conseguir. O alinhador impresso não tem muito esse problema. Por quê? Porque ele não tem gap. Então ele consegue movimentar com tranquilidade esses incisivos laterais. Você percebe que esse caso, ó, tinha um incisivo cruzado, certo? E foi feito com 0 attachment. Ó, deixa eu passar aqui, ó. Foi feito com 0 attachment. Olha aqui, ó, o total descruzamento do incisivo lateral. Outra coisa interessante. Setup planejado, 5 alinhadores. Caso finalizado com 5 alinhadores. E 0 attachment. No artigo tá, pessoal, se eu não estou equivocado, esse caso estava para 12 alinhadores termoformados e estava cheio de attachments. Ok? Então, essa paciente terminou no setup previsto e com 0 attachment, muito mais confortável para ela. E para finalizar, o último caso, que esse aqui, o professor Andrew vai mostrar essa parte da timeline, da parte do planejamento do Nemo para vocês. É um caso cirúrgico assim, é um caso esquelético, né? Que nós tratamos de forma, estamos finalizando esse caso, vai ser um artigo nosso esse caso também. Estamos finalizando esse caso, daqui uns 3, 4 meses a gente finaliza. Esse caso aqui, provavelmente, ele vai estar pronto no congresso que nós estaremos em Córdoba. Se eu não me engano, em setembro, nós estaremos em Córdoba aí dando uma palestra, né? Espero que vocês estejam lá, gostaria de conhecê-los pessoalmente, seria um prazer, tá? Esse caso vai estar lá e provavelmente finalizado, ok? Então, esse paciente se apresentou a gente com um aparelho fixo,
Eu fiz o planejamento, conversei com a mãe dele e decidi primeiro. Não vou discutir planejamento nesse primeiro momento aqui, assim, né? Essa parte mais técnica. Mas o que eu pensei? Em fazer um MARP primeiro. Então, eu fiz um MARP nesse paciente primeiro, que é esse aparelho aqui, ó, com parafusos no céu da boca. E nós fizemos a expansão, certo? E aí, o paciente usou máscara facial por 3 meses, tá? Então, fiz a disjunção, o paciente usou máscara por 3 meses, e aí nós conseguimos esse resultado, ó. Ó. Aqui, desta maneira é que começamos com os alinhadores impressos. Que aí o Andrew vai detalhar para vocês, para que eu não me estenda muito, tá? Ó. Olha aqui a teleradiografia inicial, a teleradiografia depois do MARP e da máscara. Aqui o planejamento que o Andrew vai mostrar para vocês. Então eu vou pular essa parte, tá bom? Aqui a tabelinha de movimento que ele vai estar falando. E aí usamos mecânicas acessórias, né? Usamos mini implantes, buccal shelf, extra-alveolares para ancoragem. Usamos elásticos de classe 3. Esse caso a gente fez muita personalização. Vários botões, por exemplo. E aí eu vou seguir aqui para vocês verem o resultado. Olha o perfil dele como já melhorou. Já está até melhor o perfil. Olha aqui já aparecendo a personalização. Olha aqui, 2 botões impressos no alinhador. Vou prosseguir. Olha aqui já a mordida descruzada. Olha a mordida descruzada. Olha a inicial. E aqui um resuminho para vocês, ó. Nós temos o MARP, inicialmente, máscara facial, teleradiografia inicial, teleradiografia depois do MARP e uma teleradiografia agora no final do tratamento. Olha a melhora do perfil e olha os incisivos aqui em pezinho na sínfise mentoniana. E olha aqui uma personalização que a gente usou durante o tratamento, ó, 2 botões, ó, 4 botões, usando 2 elásticos de classe 3 num lado. Então, pessoal, eu termino aqui a minha participação falando para vocês sobre essa parte clínica e mostrando alguns resultados que a gente vem tendo aqui, tá? E mostrando para vocês a satisfação que a gente está tendo e os resultados excelentes que a gente está tendo utilizando os alinhadores impressos, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta dessa parte clínica, estou à disposição de vocês e já aproveito, né, para agradecer aí a atenção de todos e o carinho de todos aí estarem com a gente e saiba que pode contar conosco, que estamos aí para ajudar. O Alexandre, antes de passar para o Andrew, tem uma pergunta aqui que eu acredito que os dois possam responder. Certo. E aí você vê se você ou o Andrew, Certo. quem já entra no assunto. É uma excelente pergunta e uma pergunta um pouquinho extensa. Com respeito à estética do alinhador na boca, que diferença tem dos termoformados quanto à cor, brilho, transparência, espessura e pigmentação por tempo de uso e etc. Então, um resumão aí da diferença do termoformado para o impresso. Com relação à estética. Eu vou fazer o seguinte, Kelly, eu vou passar, já falei bastante, ô Andrew, eu vou passar para você, tá? Você já engata com essa resposta e
E aí, segue, toca o barco aí. Toca o barco aí, meu amigo. Beleza? Boa noite, Tô por pessoal. aqui, pessoal. Um abraço. Boa noite, boa noite. Ô, Alexandre, deixa lá aquela foto para a gente ilustrar. Tá. Desculpa aí, peraí. Ó, em relação à estética, primeiro, tá? Os pacientes não costumam reclamar em relação à estética entre termoformado e impresso, tá? Então, ali, em relação à estética, estão muito parecidos os dois, tá? A espessura, ela é personalizável. Então, você vai escolher a espessura, né? Pensando no caso, pensando no tratamento. Então, o alinhador termoativado, termoformado, ele ganha nesse aspecto. É uma vantagem para o termoformado. O termoformado é mais fino, certo? Então, o alinhador impresso, a gente também tem condições de fazer ele fino, né? Só que não vai ter a mesma eficiência, né? Aqui no Brasil, a resina ela chega cara, ela tem um custo alto, né? Então, a gente trabalha para ter um alinhador mais econômico, entendeu? Então, para a gente aqui no Brasil é mais viável a gente aumentar a espessura e deixar mais tempo em boca, entendeu? A gente economiza fazendo dessa forma. O alinhador impresso, né? Com 15 dias, ele já começa a ficar fosco. O termoformado não muda, né? Vai mudar, você vai usar muito mais tempo e ele não vai ter muita alteração de forma e de cor, né? O termoformado não tem alteração de cor. O impresso vai ter, né, a partir de 15 dias de uso, dependendo da higienização do seu paciente. Se o seu paciente for cuidar bem do alinhador, ele consegue ir até os 30 dias com o alinhador estético, né? Em relação a uma grande vantagem do impresso para o termoformado é a memória de forma, entendeu? Toda vez que você ativa o seu alinhador na água quente, ele volta para a forma original. É a mesma coisa você está entregando um alinhador novo para o seu paciente, entendeu? Então, assim, se você faz o protocolo de uso, 15 dias de uso, faz uma ativação diária, é a mesma coisa que você está entregando 15 alinhadores novos para o seu paciente. Entendeu? Essa é a grande vantagem do alinhador impresso, né, com memória de forma, para o termoformado. Então, assim, o alinhador, ele dura ativo, o impresso, né, o impresso ativo, 90 dias, certo? Então, uma placa, eu tenho 90 dias de utilização em boca. Não há necessidade de usar tanto tempo. Na nossa rotina, no máximo 30 dias. 30 dias a gente teria um tempo hábil de movimentação dentária e estética, entendeu? O termoformado, ele, apesar de ser mais estético, apesar de ser um pouco mais fino, consequentemente, pouco mais confortável, né? O conforto está muito relacionado ao número de attachments, mas ele, se for usado da mesma forma, fica mais confortável. Só que ele perde a ação muito rápida. O termoformado, ele tem uma ação clínica de 2 dias, dependendo do movimento, no máximo 3 dias. Você deixa ele em boca durante 10, 7 dias ele está passivo, entendeu? Ele distorce, ele perde a forma. Entendo. Respondido? Ficou mais alguma dúvida?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse fato de colocar o impresso, direct print, na água quente todos os dias para ativar a memória também ajuda com a limpeza, com a higienização, Sim, sim, correto? Porque o plástico você não pode colocar numa água quente, por exemplo, porque aí vai deformar todo. Então, o próprio esse sistema de a gente estar colocando na água quente para ativar já ajuda na higienização, correto? isso, E isso. precisa colocar alguma coisa para ajudar na higienização, algo, não, um abrasivo, existe alguma coisa em específico, alguma dica específica que vocês têm para manter o alinhador mais brilhante, com uma melhor estética? Ó, para ativar o alinhador impresso, o direct print, para você ativar ele, você precisa de temperatura acima de 40 graus, certo? Isso é o suficiente para ativar. Então, a água do chuveiro quente já é suficiente, a água da torneira quente já é suficiente para ativar o alinhador, tá? Para devolver a memória de forma, né? Para ele voltar para a forma planejada. Agora, se eu quiser higienizá-lo, eu vou deixar ele 1 minuto em água fervendo, em 100 graus, certo? Eu vou ferver a água a 100 graus e vou colocar meu alinhador por 1 minuto, ele lá na água em 100 graus, tá? Isso vai higienizar o meu alinhador, vai tirar todo o biofilme, vai deixar ele bem mais estético, certo? E uso só de escova, né, sem nada, só para tirar o excesso ali do biofilme, certo? Perfeito. Com o termoformado, aí você pode usar o creme dental com escova também. O uso de ultrassom também ajuda bastante, mas sabemos que o ultrassom não é um equipamento acessível para os nossos pacientes. Mas quem tiver acesso a ultrassom também é muito bem-vindo para a limpeza dos alinhadores. Mais alguma dúvida? Não, né? Não, perfeito. Obrigada, Ana. Nada. Eu queria saber da turma, da classe, quem aqui não trabalha com alinhador? Quem aqui nunca fez um caso de alinhador? Acho que todos já estão trabalhando com alinhador, não é isso? Pessoal, se Sí, yo acho quiser, que sí. quiser ativar o áudio, se queres ativar o áudio para que fique mais comunicação mais rápida, se quedam tranqui. Pronto, Alexandre, pode... Pode contestar acá em chat e eu vou passando para eles. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sí. Vai Estão vendo? agora, Sim, vai né? agora, Andrew. Vai agora. Eu tinha esquecido de interromper aqui a minha. Vai agora. Acá hay un doctor que está comenzando a formarse recién, ¿no? Uno de los participantes. La mayoría hasta está trabajando, pero hay uno de los doctores que está arrancando, digamos. Estão conseguindo ver a tela? ¿Sí? Isso, Eu sim, né? tô vendo você, no caso, né? A sua aula não tô vendo, não. Não? No, no, Só sí, pero se você. ve en la pantalla, sí se ve tu pantalla, sí se ve, Andrew. ¿Consigues verlo vos? Sim, está perfeito. Sí. Está Só com Alex... planificação, com os dentes. Mas toca o barco, André. Eu não tô vendo, mas vá-se embora, viu? Vamos lá, vamos lá. Mas assim, por via das dúvidas, eu vou parar e vou compartilhar de novo, só para ligar a consciência. Apareceu para você, Alexandre? Dante, fala Ahí se para ve. Agora fala para apareceu. Agora os participantes apareceu. que Ahora falam está, sí, que está. Recién también se veía. fala Agora para os apareceu. fala para os participantes que eles falam tocar o barco, que eles são de Maceió, daquelas praias. É, Ah. é bem isso mesmo. Não é tocar carro nem tocar moto, é tocar barco, Es porque tocar barco, aquí es tocar de barco, sí. frente para o mar. Exato. Ó,
Então, eu vou mostrar como a gente planeja. Primeiramente, pessoal, vocês que já trabalham com alinhador, vocês já sabem, né, que todo planejamento virtual nada mais é do que uma virtualização do planejamento do ortodontista, entendeu? Então, o ortodontista, ele tem por obrigação de planejar e a gente só faz repassar esse planejamento, entendeu? Para o software e, posteriormente, a gente cria o alinhador, gera o alinhador, ou plástico ou impresso, tá? Mas saibam que todo planejamento é de responsabilidade do ortodontista, tá bom? Então, esse é o caso que o Alexandre mostrou mais cedo, da paciente que vai fazer ortognática, que ela chegou nessa situação para a gente. Deixa eu... Ela chegou nessa situação para a gente, né, com apiamento severo na região anterior, tanto superior como inferior. Pessoal, deixa eu tirar só o... Esse negócio está me atrapalhando. Não estou conseguindo. E aqui o que foi planejado, né? Vamos focar na região anterior. Espera aí só um minutinho, pessoal, que tem um... O zoom aqui está me atrapalhando aqui na tela. Deixa eu baixar aqui. Vocês ainda continuam vendo minha tela, né? Sim. Pronto. Então vamos lá. Pronto. Vamos focar um pouquinho aqui na região superior, certo? Alinhador não é o melhor aparelho para expansão. Não interessa se é termoformado ou se é direct print. O design do aparelho, ele não favorece a expansão, certo? Tenha isso em mente. Vai expandir com alinhador, já comece a pensar em alguma mecânica acessória para ajudar o alinhador. Já comece a estudar alternativas para não deixar o movimento só na conta do alinhador, só nas costas do alinhador. Tá? É uma deficiência da técnica. A técnica com alinhadores ela não expande bem. Tá? Quanto mais distal a expansão, menos força o alinhador aplica. Certo? Quanto mais próximo aqui da distal, menos força o alinhador vai ter de expansão. Tá ok? Então, ele expande bem região de pré, mas região de primeiro molar, muito pouco, e quase nada de segundo molar. Tá ok? Então, nesse caso, o que é que a gente pensou para potencializar a expansão? A gente usou o palato do paciente para ter um efeito de quadrihélice. Tinha um expansor, certo? Para poder ter aplicação de força com mais eficiência na região de, principalmente, segundo molar. Nesse caso, o escaneamento seria mais eficiente se ele tivesse envolvendo todo o palato, tá? Então, aqui faltou escanear essa região, mas não inviabilizou o caso, entendeu? Isso aqui a gente conseguiu fazer do jeito que estava aqui,
desenhou o alinhador contornando o que tinha de gengiva, né? E tivemos um bom resultado com essa expansão aqui, tá? Agora eu quero que vocês atentem para uma coisa, que é a parte mais complicada e, ao mesmo tempo, que ninguém dá atenção. Deixa eu apagar. Que é isso aqui. Isso aqui, pessoal, é a timeline. Qualquer software de planejamento vai ter uma timeline, certo? Que é o que vocês precisam avaliar para todo o tratamento ortodôntico. Aqui está tudo que vai acontecer, tudo que está planejado, certo? Na sequência e na intensidade de que foi planejado, tá bom? Então, vamos lá. Particularidade do caso, né? O caso tinha uma expansão considerável e o alinhador não consegue fazer isso bem, tá? Então, a gente teve que fazer uma sobrecorreção no tratamento, tá? Entenda o seguinte, se vocês observarem, ó, o caso foi planejado com 7 placas, tá? 7 estágios. Planejamento inicial, 7 estágios. Eu poderia diluir esse movimento nos 7 estágios, certo? Isso daqui é o mais comum. Eu diluí o meu movimento baseado na quantidade de placas. Isso é muito comum, principalmente no plástico, no termoformado. Quanto mais leve minha movimentação no termoformado, é melhor a entrega, tá? No alinhador impresso, a gente consegue ter a possibilidade de sobrecorrigir esse movimento, pensando na força de aplicação. Entendeu? Então, eu quero aplicar uma força no dente que tenha o poder de expandir. Quem já usa aparelho ortopédico, aparelho removível, né, sabe que a força é pesada para a expansão, né? O alinhador, o Shape Memory vai aplicar uma força leve e constante, certo? A força do Shape Memory, você tem ideia, se eu tiver uma espessura de 1 milímetro, eu vou ter 1 newton de força. Isso para expansão não funciona. E se eu for imprimir meu alinhador a 0,5, eu vou reduzir essa força pela metade. Então, eu não vou ter força suficiente para o movimento acontecer, certo? Então, com o alinhador impresso, a gente costuma pensar não no número de placas, mas costuma pensar em etapas de tratamento. Então, qual o objetivo inicial nesse primeiro set? Expansão. Quando a gente conquistar a expansão, é que a gente vai pensar nos outros movimentos, certo? E para isso, eu vou sobrecorrigir um movimento. Isso aqui, ó, 1 milímetro por placa. Se vocês observarem aqui, ó, a protusão está acontecendo no 16, é de 1 milímetro por placa. Isso é a movimentação que a gente preconiza para o mês inteiro. Como o Shape Memory ele tem muita flexibilidade, é um aparelho muito flexível, ele consegue fazer essa movimentação brusca. O objetivo aqui não é que aconteça esse 1 milímetro, mas a força aplicada nesse dente vai proporcionar uma movimentação efetiva, certo? Se eu for fazer isso com plástico, não vai nem encaixar na boca, para vocês terem ideia. Se eu colocar uma movimentação dessa no plástico, não encaixa. Só encaixa no Shape Memory, tá? E aqui a gente consegue... Isso a gente está fazendo muito com o Shape Memory, que é sobrecorrigir movimento. Mas é complicado a gente entregar um setup para vocês assim e vocês pensarem que vai finalizar nessas condições. E não é bem por aí.
Aí vem casos e casos, né? Tem casos que a gente tem excelentes resultados, com poucas placas, mas nem sempre é o que a gente preconizou, que a gente planejou, entendeu? Normalmente, na maioria dos casos, tem refinamento, tem que ter refinamento, tá? Então, qual é o nosso protocolo hoje de expansão com o Shape Memory? É sobrecorreção e fazer ela sequenciada, entendeu? Então, 1 milímetro para os molares, ele movimenta 50%, depois vem o primeiro molar, movimenta 50%, depois vem o pré, quando o pré tem movimentado 50%, vem o primeiro pré. E eu vou sequenciando esse movimento, vou fazendo ele em sequência, tá? E com muita carga, né? Porque o shape memory tem força leve. Se eu não sobrecorrigir nessa taxa de movimentação, eu não vou ter um movimento efetivo, tá? Então, aconteceu comigo, aconteceu com o Alexandre, logo no início, né, que a gente começou a trabalhar com shape memory, foi tentar fazer expansão igual plástico e não funcionou, né? Então, a gente não pode, primeiramente, não pode pensar tratar com shape memory do mesmo jeito que a gente pensa para tratar com plástico, tá? Apesar de ser técnicas iguais, mas o material ele se comporta de uma forma totalmente diferente, certo? Então, isso foi planejado. Ó, percebam que a movimentação ela é bem brusca. Deixa eu sair aqui. Isso aqui é impensável para o plástico, tá? O plástico nem encaixa na boca. Ó. Teve uma pergunta mais cedo sobre o controle de torque com shape memory, se a gente faz um recorte mais alto para compensar. Tá, isso é verdade, realmente a gente faz um recorte mais alto. E associado ao zero gap, né, a gente consegue uma força binária, principalmente em molar, que é um dente quase quadrado. Né? Tem uma geometria que favorece esse controle de torque. Mas continua sendo difícil para o alinhador. Mas se você for comparar com o plástico, a gente é obrigatório colocar a taxa. Né? Porque o gap já proporciona uma dificuldade. Então, com o shape memory com zero gap, a gente faz essa movimentação, faz uma expansão nesse nível, sem a taxa. Tá? E esse casinho está indo bem. Está em fase de refinamento, não é isso, Alexandre? Isso. Ela também está na fase de conversar com o bucomaxilo e tal, e a gente fazendo os Isso. ajustes pequenos. Tá? Ó, no inferior, expansão no inferior. O Alexandre mostrou um caso que a gente engrossou bastante a palatina do alinhador para poder dar um efeito de quadrihélice. Funciona, funciona. Só que isso não é muito agradável para o paciente. A gente parou de fazer dessa forma porque o desconforto é grande. Né? Você aumentar muito a espessura do alinhador por palatina. Então, na região inferior fica ainda a dificuldade de expansão, certo? Então, eu recomendo utilizar alinhador mais grossos para a região inferior, mesmo assim, mecânica acessória para finalizar o movimento. Né? No caso aqui é elástico de cruzamento, na parte superior e inferior, né? Esse dente em brode, ó, dos dois lados em brode.
Então, é um caso que você precisa pensar, sim, em usar mecânica acessória. É muita movimentação para o alinhador. Muita. Alguma dúvida sobre esse caso? Eu não Hay una estou vendo... pregunta, Andrew. Preguntan, dice, si en el maxilar superior eran movimientos sinérgicos y por eso expande y retruye, pero en el sector inferior se expande y se vestibulariza. ¿Hay algún problema de hacerlos juntos? ¿Entendió? Eu entendi. Na região superior, Dice, el movimiento era sinérgico, por eso expande y retruye. Retruir. Pero en el inferior expande y vestibulariza. Pregunta si hay algún problema de hacerlos en forma conjunto, hacerlos juntos. na verdade, o movimento sinérgico da expansão, ela não é a retrusão, tá? Então, é a distalização. Então, eu consigo potencializar o movimento se eu expandir e distalizar, Ok. certo? Distalizar, diferente de retrusão. Ô, Porque André, Oi. talvez ele está se referindo ao segundo molar que precisava de lingualização, eu acho. O segundo molar superior precisava lingualizar. Eu acho que ela está Nesse se referindo a caso, isso. Ficou vamos lá. En sinérgico. realidad dice, hablando de los macro movimientos del sector anterior con el posterior, a eso se refiere, en los macro movimientos. Marina, ¿querés hacer vos la pregunta? ¿Querés explicar vos la pregunta? Ó, esse movimento aqui de expansão e esse de lingualização são sinérgicos. Talvez é isso que eu entendi que ela quis dizer. Foi isso? Foi essa a pergunta? No, pero habla, si total, se entiende, ellos entienden lo que entienden el castellano que vos cuando preguntes, no hace falta que hables en portugués. Si no, cualquier cosa nosotros le traducimos. Pronto, era isso, Pero, André. Ela falou perfeito, ó. Eu acho que era isso. Hola, disculpa, soy Marina. Nosotros en la planificación con los alineadores o sea, de impresión indirecta vendrían a ser, cuando nosotros en los macro movimientos, si nosotros expandimos en sector posterior, sí o sí en sector anterior tenemos que retruir, porque si expandimos en sector posterior y vestibularizamos, es como que no tiene buen agarre el alineador. Entonces, como que necesitamos el sector posterior de anclaje si queremos vestibularizar. Y yo veo que acá en el maxilar inferior se hace conjunto, se expande y se vestibulariza. No sé si es porque son diferentes alineadores, o sea, porque es diferente el material del alineador o porque ustedes lo trabajan así. Porque a mí sí o sí me lleva más cantidad de alineadores. Porque si yo quiero expandir y protruir, tengo que esperar expandir y después protruir, como no podría hacer como haces vos en sector inferior. ¿entendió, Andrew? Eu entendi que faz expansão e a vestibularização juntas, é isso? Ela falou que não faz, pelo que eu entendi. Ela expande primeiro e depois protrui. Sim. Se for dessa forma, sim. Por via de regra, a gente trabalha primeiro a região posterior e depois a anterior. Divide esses dois movimentos. Não faz simultâneo. Tá? Aqui não está tendo expansão. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Agora entendi. Sim, sim, sim. En sector inferior hablo yo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Maxilar superior yo lo hago igual. Isso, isso. Aqui, como está sobrecorrigido, a gente colocou tudo junto. Entendeu? Que é a sobrecorreção. A gente entende, quando a gente dá tempo para o movimento acontecer, e o alinhador tem memória de forma, né? O movimento, eles não vão acontecer simultâneos. Se pueden hacer simultáneos, claro. Eles não vão acontecer simultâneos. Só que, como ele vai ficar muito tempo em boca, quando eu cessar um movimento, o outro acontece. Perfecto. Entendeu? Muchas gracias, doctor. Nada.
Mais alguma pergunta sobre esse caso? Acá hay otra pregunta. Dice, en la expansión maxilar, expanden dejando cúspides palatinas caídas, como sucede en los termoformados, o el control de torque es diferente? A gente tende a jogar as cúspides para frente, para a palatina sim, tá? O sea, cuando expandís, se dejan las cúspides palatinas caídas, como sucede con los termoformados. Sim, sim, sim. Ok. Sumiu. Doctor, consulta, ese es un problema que tienen los termoformados que cuando expanden, en vez de expandir en sentido axial y transversal con las raíces paralelas, tienden a expandir dejando las cúspides palatinas caídas y que genera después problemas para tratar de generar una buena oclusión. En el caso de los de impresión directa, ¿tienen el mismo problema? É menor, certo? O que é que acontece com o alinhador termoformado? A força aplicada ela é grande inicialmente. Você aplica muita força inicialmente para depois ter uma estabilização. Isso o dente inclina, né? O dente abre. Ele está assim, ele faz isso, certo? Ele vestibulariza, porque a força de aplicação, a aplicação de força ela é muito grande no primeiro momento, no alinhador impresso. Desculpa, o alinhador termoformado, tá? No alinhador impresso, essa força é mais leve, certo? E a gente acaba tendo, de certa forma, um controle melhor de torque por conta do design do alinhador. A gente vai aumentar, vai se aproximar mais do centro de resistência, certo? E tende, né, nem sempre acontece, mas tem uma tendência maior de levar esse dente em translação, certo? Leva ele em corpo, mas tem inclinação. Aí você tem duas opções. Ou usa diatáxima para compensar essa inclinação, né, fazer uma força binária, certo? Ou deixar mais tempo de tratamento, prolongar mais o tempo de tratamento, tá? Que a prolongação do tempo de tratamento, no meu ver, é a forma mais assertiva, certo? Mais estável. A gente não costuma assim, o tratamento de alinhador não é mais rápido do que um tratamento, por exemplo, fixo ou de plástico, né? A gente usa menos placa, só que deixa mais tempo na boca para aquele movimento acontecer mais próximo de 100%, tá? E o alinhador impresso permite isso. A gente consegue deixar o alinhador ali 30 dias, 45 dias se precisar, tá? E com função, funcionando, tá? O plástico, com 3 dias já está passivo. Ele já fez o movimento que tinha de fazer, estava programado, entendeu? Se você faz troca muito rápido, que é o comum do plástico, fazer troca de 10 dias, 7 dias, 10 dias, aí você vai ter esse efeito de inclinação maior, entendeu? Porque a força aplicada no dente ela vai ser maior. Então, não vai deixar a raiz, né? Não vai ter um movimento radicular aí para contribuir com o movimento de translação. Respondido? André, como falamos, né, com o direct print, movimentos suaves e constante, como os arcos, né? Isso, isso. O termo ativado é bem semelhante. Mais dúvidas sobre esse caso? Tá? Então, assim, ó, se eu fosse fazer esse caso com um plástico, ó,
Já está em 12 alinhadores. Só para simplificar. Bom, para não estender muito o horário, aí já perceberam a quantidade de alinhador que vai subir muito, né? Então, aqui eu já estou em 19 placas. 19. Então, de 7, subiu para 19. Só mudando o material. Entenderam aí o pulo do gato para o Shape Memory? Vai terminar em 7? Não. Não calcule, não precifique os seus casos, finalizando com o primeiro setup, né, o primeiro planejamento. Certo? Sempre dê uma margem. Quando você receber o primeiro setup, primeiramente, determine, né, como você quer se for para Shape Memory, em que taxa de movimento você quer. Quer o padrão de movimentação? Padrão da graph? Normalmente, a gente entrega num padrão, inicialmente, certo? Vocês enviaram o pedido, fizeram o planejamento, a gente transferiu para o software e vai devolver o planejamento inicial. Ele vem todo no padrão graph, certo? Só que na execução desse caso é que a gente vai trabalhar essas sobrecorreções, tá? E vocês se baseiam pelo set inicial, se baseiam pelo o padrão graph e ainda vai botar uma margem de refinamento, entendeu? O que é que a gente recomenda? No mínimo 50% a mais do primeiro set. Se você receber um set de 10 placas, já se programe para ter um custo ali de 15. Tá? E outra recomendação, fazer escaneamentos intermediários durante o tratamento. Certo? Então, não se limite ao escaneamento inicial. Certo? Eu e o Alexandre, a gente tem um hábito de escanear pelo menos a cada 4 pares de placas. Completou 4, escaneia. Mesmo caso indo bem. Certo? Porque todo alinhador, sendo plástico, sendo impresso, vai ter uma deficiência de entrega. Entendeu? E essa deficiência, ao longo do tratamento, ela vai sendo acumulada. Com o plástico, essa perda de track ela é mais evidente. É mais fácil de identificar no plástico. No shape memory é mais difícil. Porque o shape memory ele é flexível. Vocês viram que eu consigo fazer taxas de movimentações altíssimas com shape memory. E ele encaixa em boca. Sem estar machucando o paciente, sem estar forçando movimentações excessivas. O paciente não reclama de dor.
entendeu? E por o shape ser muito flexível e aceitar movimentações grandes, eu não percebo a perda do track. Eu não consigo visualizar a perda do track, entendeu? Porque a placa vai estar sempre bem encaixada. Se eu esquentei minha placa, ela vai estar molinha. Coloquei na boca do paciente, ela vai encaixar, entendeu? Então, por isso que a gente recomenda fazer escaneamentos constante. Aí vai da rotina de cada profissional. Eu e o Alexandre fazemos com 4 pares. Usou 4 placas, que vai dar em média ali 3 meses de tratamento. Faz um novo escaneamento. Faz um novo planejamento, gera novas placas baseadas no novo escaneamento e segue o fluxo. Entendeu? Segue o barco. E eu recomendo isso para vocês terem mais sucesso no tratamento. Não espere chegar no final do tratamento para poder escanear de novo. E outra, todo escaneamento novo, planejamento zero. Entendeu? Eu fiz o primeiro escaneamento, deu 10 placas. Usei 4, escaneei de novo. A tendência é que dê mais 6. Pode ser que dê mais 5. Pode ser que dê mais 7. Pode ser que dê 8. Entendeu? E isso vai zerar. Quando você receber as placas novas, vai voltar para o 1, 2, 3, 4. Novo escaneamento. Novo planejamento. Até você finalizar o caso. Capite? Dúvidas? Não? E o nosso horário como está? Estamos justo en horario, ya hay gente que está saliendo, digamos, porque estamos cerca de las 9:15. Así que creo que para esta presentación, con esta gente que nos ha acompañado, mucha gente nueva, creo que se han llevado una buena imagen de lo que es los alineadores de Shape Memory, la impresión directa, para que conozcan realmente la gente que está detrás de lo que es el centro de planificación que trabaja con nosotros. Y bueno, ya vamos a poner nuevas fechas, los vamos a convocar de nuevo, vamos a ir mostrando algunos otros casos de pacientes reales que nos están acompañando en SmileMe y que ustedes han planificado para que vean cómo están avanzando. Así que quiero agradecerles a todos los participantes, la presencia, espero que les haya servido, espero que si tienen dudas nos comenten, nos mandan por WhatsApp, nosotros se las hacemos llegar a los doctores y esto va a quedar grabado, lo vamos a publicar en un canal de YouTube por si quieren volver a verlo, mucha gente tuvo que salir. Así que bueno, comentarles también que el doctor Andrio Medeiro y Alexandre Ponte estarán con nosotros en el Congreso Internacional aquí en Córdoba a fin de año, en septiembre. Y vamos a poner nuevas fechas para hacer esto ha sido una presentación, pero vamos a trabajar sobre consultorías, sobre casos que ustedes quieran presentar. Eso ya por privado les vamos a comentar cómo es. Así que bueno, nada, agradecerte Andrio, agradecerte Alexandre, la presentación, realmente excelente como siempre, muy didáctica y espero que hayan podido sacarse algunas dudas. Yo sé que las dudas son muchas porque la comparación entre lo que es un alineador termoformado a un alineador de impresión directa cambia totalmente la biomecánica, cambia la cantidad de alineadores, cambia el tiempo, cambia un montón de cosas. Pero bueno, la idea es que para este grupo de gente que nos ha acompañado sea un primer inicio para que se animen y presenten algún caso de impresión directa para ver cómo les va. Así que, Andrea, te agradezco mucho la presentación. Alexandre, muchísimas gracias. Y a todos los que nos han acompañado también, muchísimas gracias. Nos vamos a estar comunicando con todos. Graças a todo mundo e nos vemos em breve. Nos vemos en breve. Bárbaro. Gracias, Hasta luego. Graças. Tchau. Chao.